Você já imaginou ser proibido de ir ao casamento do próprio irmão e ter que assistir tudo pela internet? Foi exatamente isso que aconteceu comigo, e a história por trás é de tirar o fôlego. Antes de eu contar cada detalhe, comenta aqui de qual cidade você está assistindo e já se inscreve no canal para não perder nada dessa reviravolta. A tela do computador brilhava com uma luz azulada no quarto escuro. Era sábado, 16 horas, e em algum lugar a 300 quilômetros dali, meu irmão estava se casando. Eu deveria estar lá, vestido com meu melhor terno, talvez nervoso como padrinho, ou pelo menos como convidado especial. Em vez disso, estava aqui, sozinho, com uma xícara de café frio na mão e o link da transmissão ao vivo aberto em uma aba do navegador. Você não é bem-vindo. Foram as palavras exatas de Rafael 3 semanas atrás. Não houve rodeios, não houve explicações elaboradas. Apenas essa sentença cortante que ecoou pela sala de estar da nossa mãe como uma lâmina atravessando o ar. Mamãe tentou intervir, como sempre fazia quando brigávamos, mas desta vez Rafael foi irredutível. Ele pode assistir online se quiser. É o máximo que posso oferecer. O máximo que podia oferecer. Como se fosse um favor, uma concessão generosa de sua parte. Como se eu fosse um estranho pedindo para observar um evento privado, não seu irmão mais novo que cresceu ao seu lado, que dividiu o mesmo quarto por 15 anos, que o defendeu quando os valentões da escola o importunavam por usar óculos. Cliquei no link. A transmissão ainda não havia começado, apenas uma tela preta com a mensagem "A cerimônia começará em breve". Mesmo através da tela, eu já podia sentir a atmosfera solene e festiva que deve estar envolvendo a igreja. Imaginei as flores nas bancadas, os convidados chegando em seus carros, as conversas animadas no pátio. Tudo que eu deveria estar vivenciando, mas que agora só poderia observar como um fantasma digital. Peguei meu celular e comecei a rolar pelas fotos antigas. Lá estava Rafael aos 12 anos, sorrindo sem jeito com o aparelho dentário novo. Eu, aos 10, fazendo cara de bravo porque ele havia ganhado o videogame que eu queria no Natal. Nossa família era pequena, apenas nós dois, mamãe e papai, mas éramos unidos. Ou pelo menos eu achava que éramos. A discussão que mudou tudo aconteceu há 6 meses. Não foi sobre dinheiro, não foi sobre herança, não foi sobre nada grandioso ou dramático. Foi sobre uma namorada. A ex-namorada dele, para ser mais preciso. Sofia. Uma moça doce, inteligente, que namorou Rafael por 3 anos antes de terminarem de forma aparentemente amigável. Ela havia se mudado para minha cidade por trabalho, nós nos reencontramos por acaso num café, conversamos, rimos, e antes que eu percebesse, estávamos saindo juntos. Eu contei para Rafael. Achei que era a coisa certa a fazer. Irmãos não têm segredos, certo? Errado. Muito errado. A reação dele foi explosiva, desproporcional, quase violenta. Me acusou de traição, de ter planejado tudo, de ter esperado a oportunidade perfeita para roubar sua ex. Nada do que eu disse fez diferença. Nem quando expliquei que havia sido coincidência, nem quando Sofia mesma ligou para ele para esclarecer que havia sido ela quem havia me procurado primeiro. Existem milhões de mulheres no mundo, ele gritou naquela tarde terrível, e você tinha que ficar justamente com ela? A única pessoa no planeta que eu pedi para você não tocar. Mas ele nunca havia pedido isso. Jamais havia mencionado que Sofia era território proibido. Como eu poderia saber se ele nunca disse nada? A verdade, que demorei meses para aceitar, é que Rafael nunca realmente superou Sofia. Mesmo estando noivo de Carla há 2 anos, mesmo parecendo feliz e realizado, uma parte dele ainda pertencia àquela relação do passado. Minha presença na vida dela foi como sal na ferida que ele pensava ter curado. O som da transmissão finalmente começou. Músicas suaves de órgão preencheram meus fones de ouvido, e a câmera mostrou o interior da igreja. Era linda, decorada com arranjos de rosas brancas e folhagens verdes. Os bancos estavam se enchendo de pessoas que eu reconhecia, tios, primos, amigos da família, colegas de trabalho do Rafael. Todos vestidos elegantemente, todos participando de um momento que deveria ser nosso também. Procurei por rostos familiares. Lá estava tio Marcos, o irmão mais velho do papai, conversando animadamente com a esposa. Ali na segunda fileira, nossa prima Letícia com o marido e os 2 filhos pequenos. No fundo, reconheci alguns amigos da faculdade do Rafael. Pessoas que me conheciam, que provavelmente estranharam minha ausência, mas que talvez tenham recebido alguma explicação conveniente.
Ele não pôde vir por causa do trabalho, ou teve um compromisso inadiável, ou simplesmente não foi convidado. A câmera fez um movimento panorâmico e por um momento focou na primeira fileira. Lá estavam nossos pais. Papai, sempre elegante, ajeitava a gravata nervosamente. Mamãe, linda em seu vestido azul marinho, segurava um lenço na mão, obviamente emocionada. Eles sabiam que eu deveria estar ali ao lado deles. Sabiam que a família estava incompleta naquele momento mais importante. Mamãe havia chorado quando soube da decisão de Rafael. Não na frente dele, ela nunca faria isso, sempre evitou tomar lados nas nossas brigas, mas chorou comigo, no telefone, numa conversa que durou 2 horas numa quinta-feira à noite. Ele vai mudar de ideia, ela repetia. É só o nervosismo do casamento. Ele não pode realmente querer que você fique de fora disso. Mas ele queria. E quanto mais próximo o dia chegava, mais claro ficava que Rafael havia tomado uma decisão definitiva. Quando tentei conversar com ele pela última vez, 2 semanas antes da cerimônia, ele foi ainda mais duro. Você fez sua escolha quando decidiu namorar ela, disse, sem nem olhar nos meus olhos. Agora eu estou fazendo a minha. A música mudou. Chegou o momento da entrada das madrinhas e padrinhos. A câmera mostrou jovens elegantes caminhando pelo corredor central, sorrindo para os convidados. Reconheci alguns, amigos próximos do Rafael, um primo nosso, a irmã da Carla. Deveria haver um espaço vazio entre eles, o espaço que seria meu se tivéssemos conseguido superar essa briga absurda. Fechei os olhos por um momento e me transportei para lá. Podia quase sentir o cheiro das flores, ouvir o murmúrio dos convidados, sentir o peso da responsabilidade e da emoção. Abri os olhos e a realidade me atingiu novamente. Eu estava assistindo a vida da minha família através de uma tela, como um estranho observando de longe. O pior de tudo é que eu realmente amava Sofia. Não foi uma decisão leviana, não foi apenas para provocar meu irmão. Quando nos reencontramos naquele café, algo especial aconteceu. Conversamos sobre livros, sobre filmes, sobre nossos sonhos e medos. Ela me contou sobre seu trabalho como arquiteta, sobre os projetos que a apaixonavam. Eu falei sobre minha carreira como jornalista, sobre as reportagens que me davam sentido. Havia uma conexão genuína, uma química que nenhum de nós esperava. Durante os meses que namoramos, antes de tudo explodir, eu me senti mais completo do que havia me sentido em anos. Sofia era inteligente, engraçada, carinhosa. Ela gostava das minhas piadas ruins, me incentivava a escrever o livro que sempre adiei, cozinhava pratos deliciosos nos finais de semana. Éramos felizes juntos, genuinamente felizes. Mas toda essa felicidade foi envenenada pela reação do Rafael. Cada momento bonito que vivíamos era acompanhado pela culpa, pela sensação de que estávamos fazendo algo errado, mesmo sabendo que não estávamos. O relacionamento não resistiu à pressão. Sofia, sendo a pessoa sensível que era, não conseguia lidar com o conflito familiar que nossa relação havia causado. Terminamos há 3 meses, de forma dolorosa mas mútua. Talvez seja melhor assim, ela disse na nossa última conversa, com lágrimas nos olhos. Não quero ser a razão pela qual você perdeu seu irmão. Eu tentei argumentar, dizer que a escolha não deveria ser essa, que podíamos encontrar uma forma de fazer dar certo. Mas ela já havia decidido. E no fundo, eu sabia que ela estava certa. A sombra do Rafael estava sempre entre nós, envenenando algo que poderia ter sido maravilhoso. A música ficou mais solene. Era chegada a hora da noiva entrar. A câmera se posicionou na entrada da igreja, e lá estava Carla, radiante em seu vestido branco, caminhando de braços dados com o pai. Ela estava realmente linda, com um sorriso sereno e os olhos brilhando de emoção. O vestido era simples mas elegante, o véu delicado emoldurava seu rosto de forma perfeita. Qualquer ressentimento que eu pudesse ter contra a situação desapareceu momentaneamente diante da beleza pura daquele momento. Carla sempre foi uma boa pessoa. Conheci ela logo que começou a namorar Rafael, e desde o início percebi que ela era especial. Gentil, inteligente, com um senso de humor sutil que combinava perfeitamente com a personalidade mais séria do meu irmão. Ela o completava de uma forma que eu nunca havia visto antes. Por isso, mesmo ferido pela exclusão, eu genuinamente desejava felicidade para eles. A câmera mudou de ângulo para mostrar Rafael esperando no altar. Ele estava impecável em seu smoking preto, mas eu podia ver, mesmo através da tela, que estava nervoso.
Conhecia aquele olhar, aquela forma de ajustar os óculos quando ficava ansioso. Era um tique que ele tinha desde criança. Por um momento, senti uma pontada de saudade e carinho pelo meu irmão mais velho, misturada com a dor da rejeição. O padre começou a cerimônia. Suas palavras sobre amor, compromisso e família ecoavam através dos alto-falantes da igreja e chegavam até mim através do computador. O matrimônio é a união não apenas de duas pessoas, mas de duas famílias, duas histórias que se entrelaçam para criar uma nova jornada. Cada palavra parecia uma ironia cruel da minha situação. Duas famílias se unindo. Mas onde estava eu nessa equação? A família do Rafael estava incompleta naquele dia, por escolha dele. Olhei novamente para nossos pais na primeira fileira. Papai mantinha uma expressão séria, mas eu podia ver a tensão em seus ombros. Mamãe enxugava discretamente os olhos com um lenço. Eles estavam felizes pelo filho, é claro, mas a ausência do outro filho pesava no ambiente. Pensei em como seria diferente se eu estivesse lá. Estaria sentado ao lado dos nossos pais, ou talvez em pé ao lado do altar como padrinho. Teria ajudado Rafael a se preparar na manhã do casamento, talvez feito um discurso emocionante na recepção. Teria dançado com as madrinhas, conversado com os parentes que não via há meses, tirado fotos em família que seriam guardadas para sempre. Em vez disso, estava documentando tudo através de screenshots, como se fosse um jornalista cobrindo o evento de uma pessoa estranha. Cada imagem que salvava parecia um testemunho da minha exclusão, uma prova de que eu estive presente apenas virtualmente no dia mais importante da vida do meu irmão. A cerimônia continuava. O padre falou sobre perdão, sobre a importância de deixar o passado para trás e construir um futuro juntos. Suas palavras ressoavam de forma estranha comigo. Será que Rafael conseguia ouvir a ironia? Será que em algum momento da cerimônia ele olharia para o lugar vazio onde eu deveria estar e sentiria algum remorso? Provavelmente não. Ele havia tomado sua decisão e a mantivera firme até o final. Mesmo quando nossos pais tentaram intervir, mesmo quando primos e tios perguntaram sobre minha ausência, ele não cedeu. É minha decisão, era tudo o que dizia. É meu casamento. E ele estava certo, em certo sentido. Era o casamento dele. Ele tinha o direito de escolher quem estaria presente naquele momento especial. Mas será que tinha o direito de excluir um irmão por causa de um relacionamento que já havia terminado? Será que a mágoa justificava tamanha radicalidade? Durante os meses de silêncio entre nós, eu passei por todas as fases do luto. Negação, ele vai mudar de ideia, é só uma briga boba. Raiva, como ele pode ser tão egoísta e infantil? Barganha, e se eu pedisse desculpas, mesmo não tendo feito nada errado? Depressão, perdi meu irmão para sempre. E agora, assistindo ao casamento dele através de uma tela, eu estava tentando chegar à aceitação. Os votos começaram. Rafael segurou as mãos de Carla e começou a falar, sua voz tremendo levemente de emoção. Carla, desde o dia em que te conheci, minha vida ganhou um sentido que eu não sabia que estava faltando. Você me ensinou que o amor verdadeiro não é apenas uma emoção, é uma escolha que fazemos todos os dias. Hoje, na frente de Deus e de nossa família, eu escolho você. Para sempre. Suas palavras eram bonitas, sinceras. Podia ver que ele realmente amava Carla, que aquele momento era genuíno para ele. Isso tornava tudo ainda mais complicado para mim. Como pode alguém falar sobre amor e escolha enquanto deliberadamente exclui um irmão do momento mais importante de sua vida? Carla respondeu com seus próprios votos, sua voz clara e emocionada. Rafael, você é minha rocha, meu melhor amigo, meu companheiro de vida. Prometo estar ao seu lado nas alegrias e nas tristezas, na saúde e na doença, para sempre. O padre sorriu, os convidados estavam visivelmente emocionados. Era um momento perfeito, exceto pela ausência gritante de uma parte da família. Pensei em todos os casamentos a que havíamos ido juntos ao longo dos anos. Primos, amigos, colegas. Rafael sempre foi meu acompanhante natural nesses eventos, assim como eu era o dele. Dançávamos com as madrinhas solteiras, fazíamos piadas sobre os discursos piegas, competíamos para ver quem conseguia comer mais docinhos na mesa de sobremesas. Éramos uma dupla, os irmãos Silva, sempre juntos nas fotos de família. Lembrei do casamento da nossa prima Letícia, há 5 anos. Rafael havia sido padrinho, eu era apenas convidado, mas passamos o dia inteiro juntos. Ele estava nervoso com a responsabilidade,
E eu o tranquilizei. Relaxa, você só precisa entregar as alianças e não tropeçar, brinquei. Rimos tanto naquele dia. Na recepção, fizemos um dueto improvisado de Eu Só Quero um Xodó que virou lenda na família. Agora, no seu próprio casamento, ele havia escolhido celebrar sem mim. A tradição dos irmãos Silva havia sido quebrada, talvez para sempre. A cerimônia prosseguia. Chegou o momento da troca das alianças. Rafael e Carla se olhavam nos olhos, completamente absortos um no outro. Era lindo de se ver, mesmo através da tela fria do computador. O amor deles era palpável, real, verdadeiro. Por um momento, consegui esquecer minha própria dor e me alegrar genuinamente pela felicidade dele. Mas a câmera fez outro movimento panorâmico, mostrando os convidados sorrindo e alguns enxugando lágrimas de emoção. Vi mais rostos conhecidos: a professora de piano que tivemos na infância, o vizinho que nos ensinou a andar de bicicleta, o dono da padaria onde comprávamos pão toda manhã antes da escola. Pessoas que faziam parte da nossa história comum, que nos viram crescer juntos, que provavelmente estranharam minha ausência. O que eles devem estar pensando? Será que Rafael inventou alguma desculpa plausível? Ou será que alguns sabem da verdade e me julgam pelos problemas familiares? A ideia de ser o assunto de conversas sussurradas me incomodava mais do que eu esperava. Tentei imaginar as conversas no coquetel depois da cerimônia. Cadê o irmão do Rafael? Por que ele não veio? Ouvi dizer que houve uma briga na família. As especulações, os olhares de pena direcionados aos nossos pais, o constrangimento de ter que explicar minha ausência. Mamãe odiava ser o centro das atenções, especialmente em situações desconfortáveis. Papai, sempre diplomático, provavelmente havia preparado uma resposta educada mas vaga para eventuais perguntas. Mas eu sabia que ambos estavam sofrendo com a situação tanto quanto eu, talvez até mais. A música ficou mais alta, mais solene. Estava chegando o momento do sim. O padre fez a pergunta tradicional: Rafael, você aceita Carla como sua esposa, para amá-la e respeitá-la na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte o separe? Sim, eu aceito, respondeu Rafael, sua voz firme e clara. Carla, você aceita Rafael como seu esposo, para amá-lo e respeitá-lo na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte o separe? Sim, eu aceito, ela respondeu, radiante. Estava feito. Meu irmão estava casado, e eu havia assistido tudo através de uma tela, como um fantasma digital na cerimônia da minha própria família. Eu vos declaro marido e mulher. Pode beijar a noiva. As palavras do padre ecoaram pela igreja, seguidas por aplausos entusiasmados dos convidados. Rafael levantou o véu de Carla delicadamente e a beijou, um beijo terno e cheio de promessas. A câmera captou o momento perfeitamente, o sorriso radiante de Carla, os olhos brilhantes de Rafael, a emoção pura daquele instante. Mesmo ferido, mesmo magoado, eu não conseguia deixar de me emocionar. Era meu irmão ali, realizando um dos momentos mais importantes da vida dele. Por alguns segundos, esqueci de toda a dor e me alegrei genuinamente pela felicidade dele. Mas a realidade voltou rapidamente quando a câmera mostrou os convidados em pé, aplaudindo efusivamente. Lá estavam todos, participando ativamente daquele momento de júbilo, enquanto eu apenas observava passivamente através da tela. A diferença entre estar presente e assistir nunca foi tão gritante. A música triunfal começou a tocar, a marcha nupcial tradicional. Rafael e Carla caminharam pelo corredor central de mãos dadas, sorrindo para os convidados, que jogavam pétalas de rosa e arroz. Era a imagem perfeita da felicidade conjugal, o final de conto de fadas que toda mulher sonha. Enquanto eles passavam pelas fileiras de bancos, pude ver melhor os rostos das pessoas. Nossos pais estavam de pé, aplaudindo, mas percebi uma melancolia nos olhos da mamãe. Mesmo no momento de máxima alegria, ela não conseguia esquecer completamente que um dos filhos estava ausente. Papai mantinha sua postura digna, mas eu o conhecia bem o suficiente para perceber os sinais de desconforto. A forma como ajeitava a gravata, como forçava um sorriso mais amplo do que o natural. Ele estava fazendo um esforço para parecer completamente feliz, mas a incompletude da família pesava sobre ele. Atrás deles, reconheci mais parentes. Vó Helena, de 89 anos, apoiada na bengala mas sorrindo orgulhosa pelo neto. Ela havia perguntado sobre mim na semana anterior, quando mamãe foi visitá-la. Cadê o meu netinho caçula? Por que ele não vem me ver?
Mamãe havia dado uma desculpa qualquer, mas vovó era perspicaz demais para não perceber que algo estava errado. A procissão continuava. Os padrinhos e madrinhas seguiam os noivos, todos sorridentes e elegantes. Reconheci Marcos, melhor amigo do Rafael desde o ensino médio, que havia assumido o papel que deveria ter sido meu. Ele parecia desconfortável com a situação, sabíamos uns dos outros desde sempre, e ele certamente estranhara minha ausência. A transmissão seguiu o cortejo até a saída da igreja. O sol da tarde criava uma luz dourada perfeita para as fotos. Rafael e Carla posaram para o fotógrafo, rodeados pelos convidados. Foram tiradas dezenas de fotos, do casal sozinho, com os pais, com os padrinhos, com a família estendida. Cada foto tirada era uma nova evidência da minha ausência. Nas fotos de família, haveria sempre um espaço vazio, uma pessoa faltando. Anos no futuro, quando Rafael e Carla mostrassem o álbum de casamento para os filhos, eles perguntariam: cadê o tio? E que resposta ele daria? Pensei em como seria diferente se eu estivesse lá. Estaria ao lado dos nossos pais nas fotos de família, talvez com o braço sobre o ombro do Rafael numa daquelas fotos espontâneas que sempre ficavam mais bonitas que as posadas. Faria caretas engraçadas durante as fotos formais para relaxar o ambiente, como sempre fazia em eventos familiares. Em vez disso, eu estava capturando os screenshots da transmissão, criando meu próprio arquivo digital do casamento do meu irmão. Era patético, mas era tudo o que eu tinha. A câmera agora mostrava os convidados se direcionando para o salão da recepção, que ficava no mesmo complexo da igreja. Era um lugar bonito, com jardins bem cuidados e uma decoração elegante. Através das janelas, pude ver as mesas já arrumadas com toalhas brancas, arranjos de flores e as tradicionais lembrancinhas de casamento. Sabia que haveria um momento de coquetel, seguido do jantar e da festa. Haveria discursos emocionantes, brindes, dança. A vida seguiria seu curso natural, com todos celebrando a união de Rafael e Carla, enquanto eu permaneceria do lado de fora, observando através de uma tela. Fechei os olhos e tentei me imaginar lá. Estaria conversando com os primos que não via há meses, colocando a conversa em dia. Brincaria com as crianças da família, que sempre gostaram do tio engraçado. Talvez até conhecesse alguém interessante entre as amigas solteiras da Carla. Mas quando abri os olhos, estava sozinho no meu quarto, com apenas a luz azul do computador me fazendo companhia. A transmissão continuou mostrando a recepção. O salão estava realmente lindo, decoração sofisticada mas aconchegante, com luzes suaves e arranjos florais delicados. As mesas estavam dispostas de forma elegante, cada uma com um número e pequenos cartões indicando onde cada convidado deveria sentar. Um planejamento cuidadoso que certamente não incluía um lugar para mim. Observei os convidados se acomodando, cumprimentando uns aos outros, tirando fotos. A atmosfera era de pura celebração. Crianças corriam entre as mesas enquanto os adultos conversavam animadamente. Era exatamente o tipo de ambiente familiar e caloroso que sempre caracterizou os eventos da nossa família. Vi nossos pais sendo conduzidos à mesa principal, junto com os pais da Carla. Eles conversavam educadamente, mas eu podia perceber que mamãe não estava completamente à vontade. Ela continuava olhando ao redor, como se procurasse por alguém. Por mim, provavelmente. O mestre de cerimônias, um rapaz jovem e animado, começou a apresentação oficial dos noivos. Senhoras e senhores, com vocês, o casal Rafael e Carla Silva. A entrada deles foi triunfal, com aplausos entusiasmados e música alegre. Eles dançaram a valsa tradicional no centro do salão, movendo-se com graça e sintonia. Era bonito de se ver. Rafael nunca foi um grande dançarino, mas se esforçava visivelmente para tornar aquele momento especial para Carla. Ela, por sua vez, o guiava sutilmente, com aquele sorriso paciente e amoroso que a caracterizava. Eles formavam um casal harmonioso, complementando-se perfeitamente. Quando a música terminou, outros casais se juntaram à pista de dança. Vi papai convidar mamãe para dançar, um gesto gentil que ela aceitou com prazer. Por alguns momentos, eles pareciam esquecer de toda a tensão familiar e simplesmente se divertiram juntos. O jantar foi servido. Através da câmera, podia ver que a comida estava impecável, uma entrada sofisticada, pratos principais elegantes, tudo apresentado com o cuidado típico de uma recepção de casamento bem planejada. Os convidados pareciam satisfeitos, conversando animadamente entre uma garfada e outra. Tentei imaginar onde eu estaria sentado se estivesse presente.
Provavelmente na mesa da família, ao lado dos nossos pais, conversando com os primos sobre trabalho, relacionamentos, planos futuros. Ou talvez Rafael tivesse me colocado numa mesa com seus amigos solteiros, para que eu pudesse conhecer gente nova. Em vez disso, eu estava jantando um sanduíche requentado, sozinho no meu quarto, assistindo outras pessoas desfrutarem de um banquete que eu deveria estar compartilhando. Os discursos começaram durante a sobremesa. Primeiro foi o pai da Carla, um homem elegante que falou sobre como era feliz em ganhar Rafael como filho. Suas palavras eram carinhosas e bem escolhidas, falando sobre família, união e felicidade. Depois foi a vez de Marcos, o padrinho. Ele contou histórias engraçadas da amizade com Rafael, momentos que eu também havia presenciado ao longo dos anos. Falou sobre como Rafael havia encontrado em Carla a pessoa perfeita para ele, sobre como eles se completavam. Rafael sempre foi meu melhor amigo, disse Marcos, e agora tenho certeza de que Carla será sua melhor companheira para a vida toda. O discurso foi tocante, bem-humorado, exatamente o que se esperaria do padrinho de um casamento. Mas eu não pude deixar de pensar que deveria ter sido eu ali. Eu, que conhecia Rafael desde que nasceu, que crescia ao lado dele, que sabia suas manias, seus medos, seus sonhos. Eu teria histórias muito melhores para contar, memórias mais profundas para compartilhar. Teria falado sobre como ele me protegeu dos valentões na escola quando eu era pequeno. Sobre como me ensinou a andar de bicicleta no quintal de casa, correndo ao meu lado até eu conseguir manter o equilíbrio. Sobre as noites que passamos conversando sobre garotas, sobre o futuro, sobre nossos planos de vida. Teria contado sobre como ele foi meu herói durante a infância, o irmão mais velho sábio e protetor que eu sempre quis imitar. E sobre como, mesmo brigando às vezes, sempre soubemos que podíamos contar um com o outro. Mas essas histórias ficaram guardadas comigo, não ditas, não compartilhadas com os convidados que mereciam ouvi-las. A festa continuava animada. A música agora era mais dançante, e a pista estava cheia de convidados de todas as idades. Vi minha avó Helena sendo gentilmente conduzida por um dos netos para uma dança lenta, seus olhos brilhando de alegria. Era o tipo de momento que me fazia sorrir mesmo através da tristeza. Rafael e Carla circulavam entre as mesas, cumprimentando os convidados, recebendo parabéns, tirando fotos. Eles pareciam genuinamente felizes, absorvendo cada momento daquela celebração. Era exatamente assim que um casal deveria se comportar no próprio casamento. Quando passaram pela mesa dos nossos pais, vi um momento interessante. Mamãe se levantou e abraçou Rafael longamente, sussurrando algo no ouvido dele. Pela expressão do meu irmão, pareceu ser algo emocionante, talvez uma bênção materna ou palavras de carinho. Mas também notei um flash de algo, desconforto? Culpa? Passando pelo rosto dele. Será que naquele momento ele pensou em mim? Será que mamãe aproveitou a oportunidade para fazer algum comentário sobre minha ausência? Eu gostaria de acreditar que sim, que em algum momento da noite ele sentiria falta da minha presença. Papai também se levantou para cumprimentar o filho. O abraço entre eles foi mais reservado, como sempre foi o jeito do meu pai, carinhoso mas contido. Vi que ele disse algumas palavras para Rafael, provavelmente expressões de orgulho e felicidade. Mas conhecendo papai, talvez também tenha mencionado discretamente a situação familiar. A câmera captou um momento em que Rafael olhou brevemente na direção onde eu deveria estar sentado. Foi apenas um segundo, mas eu consegui perceber. Havia algo em sua expressão, não arrependimento exatamente, mas talvez uma ligeira melancolia no meio de tanta alegria. Os convidados começaram a se aproximar dos noivos para os cumprimentos individuais. Uma fila se formou naturalmente, com pessoas esperando sua vez de abraçar o casal e expressar seus votos de felicidade. Era um ritual bonito e tradicional, que sempre me emocionava em casamentos. Vi tio Marcos se aproximando com a esposa. Eles conversaram alguns minutos com Rafael e Carla, riram de alguma piada, tiraram fotos. Quando se afastaram, notei que tio Marcos olhou discretamente ao redor, como se procurasse por alguém. Por mim, certamente. Éramos próximos desde minha infância, e ele sabia que minha ausência não era normal. Nossa prima Letícia foi a próxima. Ela abraçou Rafael calorosamente, depois se afastou e disse algo que fez o rosto do meu irmão ficar sério por um momento. Não consegui ler os lábios através da tela, mas pela linguagem corporal, parecia que ela havia feito alguma pergunta desconfortável.
Rafael respondeu brevemente, forçou um sorriso e mudou de assunto. As crianças da família corriam soltas pelo salão, algumas ainda vestidas com suas roupas elegantes de cerimônia, outras já tendo trocado por algo mais confortável. Elas brincavam de pega-pega entre as mesas, riam alto, aproveitavam a festa do seu jeito particular. Ver aquela alegria inocente me trouxe uma pontada de nostalgia. Lembrei de quando éramos crianças, Rafael e eu, correndo pelos casamentos da família exatamente como aquelas crianças estavam fazendo agora. Sempre acabávamos sujos, com as roupas amarfanhadas, sendo repreendidos pelos nossos pais, mas secretamente orgulhosos das nossas travessuras. Em um casamento específico, da nossa prima mais velha, quando eu tinha uns 8 anos, Rafael e eu havíamos encontrado uma forma de nos divertir durante os discursos longos e entediantes. Inventávamos histórias malucas sobre os convidados, sussurrando um para o outro e tentando não rir alto demais. Vê aquele senhor de bigode? Ele é na verdade um espião disfarçado, Rafael cochichava no meu ouvido. E aquela senhora de chapéu é uma princesa fugindo do seu reino, eu respondia. Éramos cúmplices em tudo, parceiros de todas as aventuras e travessuras. Essa cumplicidade havia se estendido pela adolescência e início da vida adulta. Até o dia em que tudo mudou por causa de Sofia. A música mudou para algo mais romântico, e Rafael convidou Carla para mais uma dança. Desta vez, não era uma apresentação formal, mas um momento íntimo em meio à festa. Eles se moviam lentamente, sussurrando um para o outro, completamente absortos em sua própria bolha de felicidade. Era lindo de se ver, mas também doloroso. Aquela deveria ser uma imagem que eu guardaria na memória para sempre, não algo que eu estava assistindo através de uma tela pixelizada. Deveria estar lá, talvez tirando fotos discretas daquele momento, ou simplesmente observando com o orgulho de um irmão mais novo. Outros casais se juntaram à pista de dança. Vi nossos pais dançando novamente, agora de forma mais relaxada. Mamãe havia tirado os sapatos de salto alto e estava mais confortável. Eles conversavam baixinho enquanto dançavam, provavelmente sobre o filho que estava se casando, sobre como o tempo passa rápido, sobre como estavam orgulhosos. Mas também, quase certamente, sobre o filho que não estava ali. A câmera fez um movimento panorâmico pelo salão, mostrando os diferentes grupos de convidados. Alguns ainda estavam nas mesas, finalizando a sobremesa e conversando. Outros estavam na área do bar, com drinks nas mãos e risadas altas. O fotógrafo circulava discretamente, capturando momentos espontâneos. Em uma das mesas, reconheci alguns amigos da faculdade do Rafael. Éramos próximos também, havíamos passado muitos fins de semana juntos, jogado futebol, saído para beber cerveja. Eles certamente estranharam minha ausência. Rafael provavelmente havia dado alguma explicação vaga, mas eles me conheciam bem o suficiente para perceber que algo estava errado. Pensei em como seria a conversa entre eles. Cadê o irmão do Rafael? Ele disse que não pôde vir. Estranho, eles sempre foram grudados. Deve ter acontecido alguma coisa. Especulações, teorias, fofocas inevitáveis sobre problemas na família. A ideia de ser assunto de conversa me incomodava profundamente. Não apenas pela exposição, mas pelo constrangimento que isso causaria aos nossos pais. Eles não mereciam ter que lidar com perguntas embaraçosas sobre a briga entre os filhos no dia que deveria ser de pura celebração. A festa estava no seu auge agora. A pista de dança estava cheia, o bar movimentado, o ambiente alegre e descontraído. Era exatamente o tipo de festa que eu adorava: música boa, gente querida, atmosfera familiar. Tudo o que eu mais gostava em celebrações familiares. Vi que haviam colocado uma mesa especial para os docinhos tradicionais de casamento: brigadeiros, beijinhos, cajuzinhos, bem casados. Era uma tradição que nossa família sempre mantinha, independentemente de quão sofisticado fosse o evento. Mamãe provavelmente havia insistido nessa mesa, como sempre fazia. Lembrei de quantos desses docinhos Rafael e eu havíamos roubado em casamentos passados. Tínhamos uma técnica aperfeiçoada: um de nós distraía a pessoa responsável pela mesa enquanto o outro pegava vários doces e os escondia nos bolsos. Depois, dividíamos o tesouro escondidos em algum canto. Operação Brigadeiro, chamávamos nossa missão secreta. Éramos terrivelmente óbvios, mas os adultos fingiam não perceber, divertidos com nossa esperteza infantil. Mesmo quando crescemos e não precisávamos mais roubar doces, mantivemos a tradição como uma piada interna. Agora, olhando para aquela mesa de doces através da tela,
Senti uma nostalgia profunda. Rafael estava lá, desfrutando de sua festa, provavelmente nem se lembrando das nossas travessuras antigas. E eu estava aqui, sozinho, com apenas as memórias para me fazer companhia. A transmissão continuava, implacável em me mostrar tudo o que eu estava perdendo. Cada sorriso, cada abraço, cada momento de alegria que deveria estar compartilhando. Era uma forma moderna de tortura, estar presente virtualmente mas ausente emocionalmente. O DJ anunciou que era a hora do tradicional buquê da noiva. Todas as mulheres solteiras foram convidadas a se posicionar atrás de Carla, que estava de costas, pronta para jogar o arranjo de flores sobre o ombro. Era um momento sempre divertido em casamentos, cheio de expectativa e risadas. Vi várias conhecidas na fila, primas, amigas da família, colegas da Carla. Elas riam nervosamente, se empurravam de brincadeira, faziam apostas sobre quem pegaria o buquê. Era o tipo de tradição boba mas carinhosa que sempre caracterizou os casamentos da nossa família. Carla contou até 3 e jogou o buquê para trás. Houve um pequeno tumulto, várias mãos se estendendo para tentar pegar as flores. No final, uma das madrinhas conseguiu agarrá-lo, causando aplausos e gritos de alegria de todas as outras. Em seguida foi a vez da jarreteira. Rafael se abaixou para retirar delicadamente a jarreteira da perna de Carla, no momento que sempre era meio constrangedor mas divertido. Os homens solteiros foram convocados, incluindo alguns que claramente não queriam participar mas foram empurrados pelos amigos. Reconheci alguns rostos entre eles, primos, amigos, colegas. Se eu estivesse lá, provavelmente estaria naquela fila também, brincando de má vontade mas participando por tradição familiar. Rafael atirou a jarreteira, que foi pega por um dos seus amigos da faculdade, causando risadas e palmas de todos. Depois disso, veio o momento que eu mais temia, os discursos familiares. O mestre de cerimônias anunciou que alguns parentes queriam falar algumas palavras sobre os noivos. Papai foi o primeiro. Ele se levantou lentamente, claramente nervoso, nunca foi de falar em público. Mas quando começou a falar, sua voz estava firme e emocionada. Rafael, meu filho, assistir você crescer e se tornar o homem que é hoje tem sido uma das maiores alegrias da minha vida. Ver você encontrar o amor verdadeiro em Carla é a realização de todos os sonhos que tenho para você. Desejo que vocês sejam muito felizes juntos. Ele fez uma pausa, e eu pude ver que estava se controlando para não se emocionar demais. Então acrescentou: uma família é construída com amor, compreensão e perdão. Que vocês sempre se lembrem disso em sua jornada juntos. As palavras dele ecoaram de forma estranha para mim. Será que era um recado indireto? Uma mensagem sobre a importância do perdão familiar? Ou apenas os conselhos normais de um pai no casamento do filho? Mamãe foi a próxima. Ela segurou o microfone com as mãos tremendo ligeiramente, mas sua voz saiu clara e carinhosa. Carla, querida, desde o primeiro dia em que Rafael nos apresentou você, soubemos que você era especial. Você trouxe luz para a vida do meu filho, e agora você é parte da nossa família. Rafael, você é meu orgulho e alegria. Vê-lo tão feliz hoje é tudo o que uma mãe pode desejar. Ela fez uma pausa mais longa, e eu podia ver lágrimas se formando em seus olhos. Em uma família, às vezes passamos por momentos difíceis, mas o amor sempre prevalece. Espero que vocês construam uma família cheia de amor, união e compreensão. Sua mensagem era ainda mais clara que a do papai. Ela estava falando diretamente sobre nossa situação, sobre a divisão na família, sobre a esperança de reconciliação. Era seu jeito gentil de expressar sua dor sem causar constrangimento. Rafael ouviu os discursos dos pais com atenção. Pude ver que as palavras deles o tocaram profundamente. Quando mamãe terminou, ele se levantou e a abraçou longamente, sussurrando algo no ouvido dela que a fez chorar ainda mais. Será que naquele momento ele entendeu o recado? Será que percebeu quanto nossa briga estava machucando nossos pais, especialmente naquele dia que deveria ser de pura alegria? Outros parentes se sucederam no microfone. Tio Marcos contou histórias engraçadas da infância do Rafael, fazendo todos rirem. A irmã da Carla fez um discurso emotivo sobre como era feliz em ganhar Rafael como cunhado. Cada fala era carinhosa, bem intencionada, cheia de votos de felicidade para o casal. Mas em cada discurso, eu sentia ainda mais intensamente minha própria ausência. Todas aquelas pessoas falando sobre família, sobre união, sobre amor, enquanto eu, o irmão mais próximo, estava excluído daquele momento.
A câmera ocasionalmente focava em Rafael durante os discursos. Sua expressão mudava sutilmente a cada fala sobre família e união. Havia momentos em que ele parecia genuinamente emocionado, outros em que parecia ligeiramente desconfortável. Será que estava pensando em mim? Será que finalmente estava questionando sua decisão? Quando os discursos terminaram, houve mais música e dança. A festa estava entrando na fase mais descontraída, com música mais animada e os convidados mais soltos depois de algumas doses de bebida. Vi nossos pais conversando com outros parentes numa mesa afastada. Pela linguagem corporal, parecia uma conversa séria. Provavelmente estavam explicando minha ausência para quem perguntava, lidando com o constrangimento da situação da melhor forma possível. Vovó Helena estava sentada numa cadeira confortável, observando a festa com aquele sorriso sereno dos muito idosos. De vez em quando, alguém se aproximava para conversar com ela, e ela gesticulava animadamente, provavelmente contando histórias dos velhos tempos. Ela sempre foi a matriarca da família, a pessoa que mantinha todos unidos nas ocasiões especiais. Lembrei de quantas vezes ela havia mediado brigas entre primos, entre irmãos, entre gerações. Família é família, ela sempre dizia, e família não se abandona por bobagem. Se ela soubesse da verdade sobre minha ausência, ficaria profundamente triste. Vovó sempre teve um carinho especial por Rafael e por mim, os gêmeos, como ela nos chamava brincando, mesmo com nossa diferença de idade. Ver a família dividida seria um golpe duro para ela. A música ficou mais lenta novamente, e Rafael foi até onde vovó estava sentada. Ele a convidou para dançar, um gesto gentil que a fez sorrir de orelha a orelha. Eles dançaram devagar, ela apoiada nele, ambos conversando baixinho. Era uma cena linda, tocante. Rafael sempre foi um neto carinhoso, e vovó o adorava. Mas enquanto os observava dançar, não consegui deixar de pensar que eu também deveria estar lá, esperando minha vez de dançar com nossa avó querida. Quantas outras tradições familiares estavam sendo quebradas naquele dia? Quantos momentos especiais eu estava perdendo por causa dessa briga que já parecia desproporcional e sem sentido? O tempo estava passando, e a festa continuava animada. Algumas pessoas já haviam começado a se despedir, casais com crianças pequenas, idosos cansados, pessoas que tinham compromissos no dia seguinte. Mas o núcleo da festa permanecia firme, celebrando até tarde. A câmera mostrou um momento interessante, Rafael conversando sério com Marcos, seu padrinho, num canto mais reservado do salão. Eles estavam afastados da música e da multidão, claramente tendo uma conversa privada. Pela expressão corporal, parecia algo importante. Marcos gesticulava, parecia estar argumentando alguma coisa. Rafael ouvia com a cabeça baixa, ocasionalmente balançando-a negativamente. Não conseguia ouvir o que diziam devido à música alta, mas a tensão era visível. Será que Marcos estava questionando Rafael sobre minha ausência? Eles eram amigos próximos, mas Marcos também me conhecia bem. Era possível que estivesse desconfortável com a situação e tentando intervir. A conversa durou alguns minutos até que Carla se aproximou, sorrindo e puxando Rafael de volta para a festa. Ele forçou um sorriso e a acompanhou, mas pude perceber que a conversa com Marcos o havia deixado pensativo. A festa continuava, mas eu começava a perceber sinais de que Rafael não estava totalmente relaxado. Mesmo sorrindo e conversando com os convidados, havia momentos em que sua expressão ficava distante, como se estivesse pensando em outra coisa. Carla, por sua vez, estava radiante. Ela circulava pelo salão como uma verdadeira anfitriã, conversando com todos, assegurando-se de que todos estivessem se divertindo. Era impossível não admirar sua naturalidade e carisma. Em determinado momento, ela se aproximou dos nossos pais e teve uma conversa mais longa com eles. Vi mamãe segurando as mãos dela, falando com carinho. Papai também participava da conversa, com sua postura formal mas gentil. Não conseguia ouvir o que diziam, mas pela linguagem corporal parecia uma conversa importante. Será que Carla estava perguntando sobre mim? Será que nossos pais estavam explicando a situação para ela? A verdade é que Carla sempre foi muito próxima da nossa família. Desde que começou a namorar Rafael, ela se integrou naturalmente, participando de almoços dominicais, aniversários, celebrações. Era quase como uma filha para nossos pais. Ela sempre foi gentil comigo também. Nunca houve qualquer tensão ou competição entre nós, pelo contrário, ela parecia genuinamente gostar da minha companhia e sempre me incluía nas atividades quando estava com Rafael.
Por isso, sua atitude em relação à minha exclusão do casamento era um mistério. Será que ela concordava com a decisão do Rafael? Será que também me considerava culpado pela situação com Sofia? Ou será que estava apenas apoiando o marido, mesmo discordando internamente? A música mudou para algo mais nostálgico, uma canção que reconheci imediatamente. Era um Unchained Melody, uma das músicas favoritas dos nossos pais. Eles sempre dançavam essa música em casamentos familiares, uma tradição que Rafael e eu achávamos meio brega, mas secretamente adorávamos. Vi papai convidar mamãe para dançar novamente. Eles se moviam com a elegância de quem dança junto há décadas, conhecendo cada passo um do outro. Era lindo de se ver, mesmo através da tela fria do computador. Mas também era doloroso. Quantas vezes eu havia assistido a essa mesma cena em outros casamentos, sempre ao lado do Rafael, fazendo piadas sobre como nossos pais eram piegas, mas no fundo nos emocionando com o amor duradouro deles. Agora eu assistia sozinho, sem meu parceiro de sempre para compartilhar o momento. A festa estava começando a dar sinais de que caminhava para o final. Alguns convidados já haviam se despedido, outros estavam claramente cansados. Crianças dormiam nos colos dos pais, alguns idosos cochilavam em suas cadeiras. Mas ainda havia um núcleo resistente de celebrantes, principalmente os mais jovens e os mais próximos da família. Eles continuavam dançando, conversando, aproveitando cada minuto daquela celebração especial. Rafael e Carla circulavam entre os convidados remanescentes, agradecendo a presença de cada um, tirando últimas fotos, recebendo os cumprimentos finais. Eles pareciam exaustos mas felizes, exatamente como um casal deveria estar no final do próprio casamento. Vi que começaram a aparecer os tradicionais últimos momentos de uma festa de casamento. O fotógrafo estava capturando imagens mais espontâneas, menos posadas. Algumas pessoas começaram a ajudar na organização, juntando presentes, guardando lembrancinhas. Nossos pais ainda estavam lá, é claro. Mamãe ajudava a organizar alguns detalhes, sempre prestativa. Papai conversava com o pai da Carla, provavelmente trocando impressões sobre a festa e sobre os filhos recém-casados. Em certo momento, vi mamãe se afastar um pouco da multidão e ficar sozinha por alguns instantes. Ela olhava pensativa para o salão, observando a festa que chegava ao fim. Suas mãos brincavam nervosamente com a bolsa, um gesto que eu conhecia bem. Ela fazia isso quando estava preocupada ou triste. Será que estava pensando em mim naquele momento? Será que estava imaginando como teria sido diferente se eu estivesse lá? A dor da exclusão não era só minha, nossos pais também estavam sofrendo com a divisão na família. Papai se aproximou dela e disse algo baixinho. Ela sorriu e balançou a cabeça, provavelmente dizendo que estava tudo bem. Mas eu conhecia aquele sorriso forçado, aquele jeito de disfarçar a tristeza para não preocupar os outros. Rafael se aproximou dos pais para mais uma rodada de abraços e agradecimentos. A conversa entre eles durou mais tempo que as outras, e pude ver que estava carregada de emoção. Mamãe chorou novamente, papai manteve sua postura digna mas estava visivelmente tocado. Quando se separaram, vi Rafael ficar parado por um momento, observando os pais se afastarem. Sua expressão era indecifravelmente complexa, alegria, cansaço, talvez um toque de melancolia. A transmissão começou a mostrar sinais de que chegaria ao fim em breve. A câmera fez alguns últimos movimentos panorâmicos pelo salão, capturando a atmosfera final da festa. Casais dançavam lentamente, grupos de amigos conversavam em círculos, famílias tiravam últimas fotos. Era o final natural de uma celebração bem-sucedida. Todos haviam se divertido, o casal estava feliz, as famílias haviam se unido em festa. Tudo havia saído conforme planejado, exceto pela ausência gritante de um membro da família. Vi Rafael e Carla se posicionarem para a despedida final. Eles ficariam para os últimos ajustes e agradecimentos, enquanto a maioria dos convidados já estava se preparando para partir. A música ficou mais baixa, as luzes um pouco mais claras. Era oficialmente o fim da festa, o momento em que todos voltariam para suas casas levando as memórias de uma noite especial. Todos exceto eu, que havia assistido tudo através de uma tela e agora ficaria com memórias digitais de um evento do qual deveria ter participado presencialmente. A transmissão estava chegando ao fim. As últimas imagens mostravam os noivos se despedindo dos convidados finais, recebendo abraços carinhosos e votos de felicidade. Era o encerramento natural de uma celebração que havia durado horas e criado memórias que durariam para sempre.
Rafael e Carla pareciam exaustos mas radiantes. Havia algo especial em suas expressões, a satisfação de quem havia vivido um dos dias mais importantes de suas vidas e sabia que tudo havia corrido perfeitamente. A câmera captou um último momento tocante, Rafael abraçando nossos pais uma última vez antes de partirem. O abraço com papai foi longo e emocionado. Com mamãe foi ainda mais intenso, ela o segurou apertado, como se não quisesse deixá-lo ir. Podia imaginar as palavras que ela estava sussurrando no ouvido dele. Provavelmente bênçãos maternas, votos de felicidade, talvez também um último apelo sobre a situação familiar. Era o jeito dela, nunca confrontava diretamente, mas sempre encontrava formas sutis de expressar seus sentimentos. Quando se separaram, vi Rafael olhar mais uma vez ao redor do salão. Sua expressão era difícil de interpretar através da tela: nostalgia? Melancolia? Ou apenas o cansaço natural do final de uma longa celebração? Por um momento, seus olhos pareceram se fixar no espaço onde eu deveria estar. Foi apenas um segundo, mas eu consegui perceber. Havia algo naquele olhar, não arrependimento exatamente, mas talvez uma ligeira tristeza no meio de tanta alegria. A tela começou a escurecer. As últimas imagens mostravam o salão se esvaziando, funcionários do local começando a organizar, a decoração ainda linda mas agora sem os convidados que lhe davam vida. E então, finalmente, apareceu a mensagem: obrigado por assistir à nossa cerimônia. Rafael e Carla. A transmissão havia terminado. Após mais de 3 horas observando o casamento do meu irmão através de uma tela, tudo que me restava agora era uma janela preta do navegador e um silêncio ensurdecedor no meu quarto. Fiquei ali sentado por alguns minutos, processando tudo o que havia vivenciado virtualmente. Havia sido um casamento lindo, uma festa perfeita, exatamente como Rafael e Carla mereciam. Mas para mim, havia sido também uma experiência de exclusão profunda e dolorosa. Fechei o laptop e me levantei da cadeira onde havia passado a tarde toda. Meu corpo estava dolorido de ficar tanto tempo na mesma posição, meus olhos ardiam de tanto olhar para a tela. Mas a dor física não era nada comparada ao vazio emocional que sentia. Olhei pela janela. O sol estava se pondo, pintando o céu com tons dourados e rosados. Era o final de um dia que deveria ter sido especial para mim também, mas que se tornará uma das experiências mais solitárias da minha vida. Peguei o celular e vi várias mensagens de amigos e parentes que sabiam da situação. Como você está? Viu a transmissão? Sinto muito por essa situação. Pessoas bem intencionadas tentando me consolar, mas que só conseguiam me lembrar ainda mais da minha exclusão. Não respondi nenhuma mensagem. Não tinha energia emocional para explicar o que estava sentindo, para fingir que estava tudo bem, para aceitar consolos por uma situação que eu mesmo não conseguia compreender completamente.